Olá pessoal, nossa aula de História da Arte hoje será sobre a Idade Média, continuando o período do Românico, a gente vai tratar do Gótico hoje. O período histórico, a gente não pode perder de vista que é uma sequência cronológica de fato, ou seja, é a fase em que as cidades elas ganham dinamismo, ganham uma circulação de mercadorias, pessoas, e isso incrementa a vida e possibilita o aparecimento e a divulgação da arte. É exatamente no período em que a burguesia começa a se fortalecer, que a vida do feudo tradicional ela se perde nessa sociedade agrária que favorece o aparecimento da vida nas cidades, que o gótico ele começa a ser marcante, né? a propiciar aquilo que a gente vai conhecer em seguida como o Renascimento, que vai de fato integrar essa vida do cidadão, que ainda no gótico ou no período em que a arte gótica aparece, ainda é bem subordinado, bastante subordinado à igreja. Mas nesse período os países ou os reinados eles também estão sendo estabelecidos. É uma fase de transição entre o grande poder da igreja e o estabelecimento da burguesia que a gente verá no Renascimento. Então, o contexto do gótico é entre os séculos XII, começa no século XII, entre os anos 1150 a 1500, quando, de fato, as grandes navegações que atravessam o oceano, que atravessam o Atlântico, são os propulsores daquela mudança de produção social que vai favorecer o capitalismo mais adiante. No período em que a gente trata a arte gótica, essas navegações ocorrem favorecendo o comércio em volta do continente europeu, vindo das Índias. E essas cidades portuárias são as grandes difusoras de novas culturas que vão propiciar a influência artística característica do gótico. O gótico, a palavra gótico, o termo, na verdade, ele tem a influência marcada na arquitetura, porque nas demais artes é uma evolução de técnica, de aprendizado que os mestres nas guildas já conseguem implementar. Os trabalhos de pintores e escultores, eles já têm um suporte dentro da cidade maior. Mas o termo gótico vem da arquitetura, porque a grande inovação técnica na maneira construtiva está na arquitetura. Começo do século XII, a arquitetura ainda é românica, mas as primeiras mudanças na tipologia e capacidade de abrigar os fiéis das igrejas começam a aparecer. Então, frisando, o termo estilo gótico refere-se principalmente ao estilo da arquitetura europeia e as artes demais que ligava a arte românica à Renascença. Então, a gente tem o gótico como uma transição. A gente tem a criação do Vasari para o nome, né? Porque o gótico ele tem essa exuberância, ele tem esse incremento em todo o detalhamento que compõe a ambientação da igreja e futuramente para os edifícios civis também. Mas, como ele apareceu nas igrejas, é na igreja que ele é de fato conhecido. Então, o gótico ele vem para fortalecer o poder da igreja e, na maneira construtiva como essas igrejas eram feitas,
ele consegue, com esse incremento da técnica construtiva, elevar o pé direito e, portanto, aumentar tanto a capacidade física de construção das igrejas, quanto essa suntuosidade, essa elevação dos fiéis aos céus, marcando essa monumentalidade da igreja com esse pé direito mais alto. Então, com o pretexto de ter uma verticalidade maior, que pudesse levar a igreja, a construção, mais perto dos céus, você tem também um incremento dessa suntuosidade que, com o pé direito maior, deixa o fiel, ou a escala humana, diluída nessa grande capacidade de comportar novos fiéis que a igreja gótica começa a oferecer a partir da sua construção. Então, a gente tem os dois lados, a justificativa da igreja para aproximar aos céus, mas, ao mesmo tempo, diminui a escala do fiel e deixa essa igreja ostentando o poderio da Igreja Católica nessa Idade Média. Aqui o que a gente tem é uma visão interior da Sainte-Chapelle, em Paris, que foi construída muito próxima da Catedral de Notre-Dame. Aqui são os vitrais. Bom, frisando, estilo gótico é um estilo principalmente de uma forma pública de arte cristã que floresceu inicialmente na Ile-de-France, na região central de Paris, no período de 1150 a 1250 e depois se espalhou pelo norte da Europa. Tanto é que ela é chamada em alguns lugares de estilo francês. Tipologicamente falando, o que muda de fato no sistema construtivo é o arco ogival. A estrutura que tem influência do estilo bizantino ou do Oriente transforma o arco românico, que até então era muito conhecido e difundido no continente, para essa possibilidade de, com a ogiva, com a forma mais alongada do arco, proporcionar um pé direito mais alto, maior. Então, uma construção maior nesse entrelaçamento dos arcos que vai favorecer as construções de abóbodas com esse detalhamento que é característico do gótico. Então, aqui a gente tem o convento de Santa Maria Vitória. Nos mosteiros, que como a gente já tinha colocado na aula anterior, eram os lugares de favorecimento para a construção de novos povoados, porque uma vez que esses mosteiros, esses lugares de peregrinação eram estabelecidos e tinham capacidade de agricultura, eram perto de água, as pessoas vinham mudavam-se para perto e isso favorecia o aparecimento de novas cidades, ou seja, a vida cultural perto desses lugares era incrementada por essa riqueza constituída pela Igreja Católica nesses lugares de concentração de padres e fiéis. Bom, o que a gente tem aqui, para resumir, essa arquitetura, que é a marca principal do estilo gótico, é uma diferenciação entre aquilo que era o estilo românico e essa nova maneira de construir as grandes catedrais do estilo gótico. Então, o principal item é a entrada, que possui 3 pórticos. Diferente da românica, que possui um portal, a gótica possui 3 portais para o interior da igreja. Esses 3 portais, eles têm
função estrutural, que a gente vai ver logo em seguida. A rosácea é outra marca fundamental, porque a partir do século XII, elas começam a ser colocadas, inclusive nas igrejas antigas, que recebem essa rosácea no centro para favorecer a iluminação e essa marca de centralidade da igreja. O uso dos vitrais e a grande marca dos arcos ogivais que vão substituir os de plena volta. E, junto com eles, a maneira de estruturar as funções todas da igreja que começam a ser alongadas, delgadas, tem a estrutura não mais suportada nas paredes pesadas, então os vitrais podem ser colocados também nas laterais, o que dão uma ambientação, uma claridade e uma luminosidade muito diferente das românicas. E as esculturas que decoram tanto as colunas quanto os elementos do altar, elas ganham expressividade, elas têm essa transição dos pintores e escultores daquela falta de expressividade para uma relação que se aproxima às feições humanas, que vai ser lá no Renascimento constituída de fato. Então, frisando a leveza das construções, essa luminosidade do interior tem nos vitrais e nas janelas um trabalho artístico de pintura e de detalhamento que também é valorizado. Então, uma maneira de representação e de pintura que a gente começa a ter com bastante expressão são os trabalhos nos vitrais. Por quê? Uma vez que as paredes não têm a grande função estrutural que existia no românico, elas dão lugar para essas grandes aberturas nos quais os vitrais são colocados. Então, aqui nesse desenho, a gente tem uma explicação estrutural daquilo que é a grande inovação construtiva da arquitetura, que é o arco-botante. Nessa lateral aqui, a gente consegue ver a estruturação fora da igreja, a gente consegue ver o pilar que vai, de fato, sustentar a cobertura a partir dos arcos que fazem a nave central e essa estruturação da nave maior, com o pé direito mais alto, com as colunas leves, ela tem nessa estrutura lateral que, de fato, impede que esse arco central se rompa e a igreja, o teto da igreja venha abaixo, essa complementação no conjunto de forças que estrutura a nave central. Então, essa inovação construtiva que o arco-botante traz proporciona essa leveza e esse pé direito mais alto. Por quê? Uma vez que o peso não está aqui na parede lateral, e sim está nesse conjunto de pilares e contrafortes que seguram a cobertura, tanto da nave principal quanto depois das laterais, que serão uma consequência, essa estruturação num pé direito mais alto é possível. Então, essa é a grande contribuição da técnica construtiva que essa vida nas cidades
vai oferecer para a arquitetura nesse período. Então, mais uma vez, a gente tem o suporte do arco-botante, as colunas altas e esguias, a abóbada de nervuras, formada pelo encontro dos arcos ogivais, que é esse encontro que a gente vê aqui nesse esqueleto, ou aqui na frente, que ele aparece de forma mais completa. Os arcos em ogiva, também conhecidos como flamejantes, os vitrais e as rosáceas, e as torres em forma pontiaguda, em forma de agulha, e as gárgulas, que fazem parte desse conjunto estético de decoração estética. As gárgulas a gente vai falar um pouquinho mais delas adiante, mas elas servem para escoar a água, tá vendo? Aqui, olha, dessa cobertura que tem um anteparo, digamos assim, para esse escoamento lateral, aqui na lateral, que são esses pilares que seguram os arcobotantes. Então, as gárgulas, elas têm uma função importante, que é de justamente fazer o escoamento de água nessas laterais e jogar a água para longe da parede, para que essas paredes de pedra ainda não embolorem. Vamos lá, agora sim. Como a gente tem um período de aproximadamente 500 anos, a gente tem divisões entre os estilos de construções góticas que aparecem no período. O precoce, que é o grande aparecimento do gótico. O gótico alto, que é a instituição das grandes catedrais, das grandes construções difundidas pelo continente europeu todo. E a continuação disso é o gótico internacional, que é praticamente uma transição para o Renascimento. Então, a gente tem os grandes exemplares de catedrais góticas que vocês podem facilmente pesquisar e se inteirar da história particular de cada uma, porque elas são bastante e variadas. Aqui a gente tem, nessa fotografia, um exemplar desse grande trabalho de decoração, tanto interno e externo, dessas características da construção, que é a arquitetura, sinal da arquitetura marcante do período, porque a arquitetura, os exemplares de arquitetura do período são exatamente nessas grandes catedrais. E sem esquecer que o gótico aparece na França. A primeira catedral que tem características góticas é a Catedral de Saint-Denis. Por questões socioeconômicas, culturais, é na França, na Île-de-France, que vai surgir o gótico. Então, Saint-Denis foi construída por volta de 1140. E essa característica que a gente frisou do portal, marcadamente com 3 entradas, timidamente a gente tem essa transição desse arco de plena volta para uma curvatura um pouco maior, que será de fato a marca da ogiva, que é a marca do gótico. Então veja que aqui na fachada a gente tem, na base da construção, esse arco mais de 180 graus. Aqui no interior, a ogiva já é bem marcada. Então, aqui a gente tem uma transição notada dessa marca do românico
para o gótico. Na Catedral de Notre-Dame, veja que os 3 pórticos da entrada já têm a ogiva marcada. Então, 180 anos de construção e ela ter sido iniciada em 1163, posterior à construção de Saint-Denis, favorece essa marca estruturada do gótico na Catedral de Notre-Dame, que é o grande exemplar da arquitetura gótica que a gente tem conhecimento. Apesar de outras posteriores terem suplantado em tamanho, em riqueza, etc. Então, dentro ainda a gente vê um pilar pesado, roliço, parecido com o românico, mas a estruturação dos arcos já tem a característica do gótico. Fica na Ile de Cité, como a gente já falou, fica do lado do Tâmisa, num lugar que é de fundação, desde da colonização dos romanos, da fundação da cidade, e ela tem essa característica de ser um marco central da cidade, né? Aqui, de novo, a gente tem as gárgulas, que quem assistiu o Corcunda de Notre-Dame, ou quem leu o Corcunda de Notre-Dame, né, tem bastante referência do lugar e dessa vista que esse telhado, esse ponto mais alto da construção no telhado da cidade proporciona. Catedral de Reims. Então, aqui, Reims, como a gente falou, nessa evolução com o passar do tempo de riqueza, tamanho e detalhamento das catedrais, Reims ela é um exemplar, uma catedral daquilo que ficou chamado como gótico radiante, ou seja, no auge do estilo, essa característica da rosácea, dessa centralidade, dessa marca dos raios pontiagudos e dessa confecção da igreja toda como um rendilhado, uma variação dessa capacidade do arco em ogiva. Esse é o marco da arquitetura do estilo radiante. Então, ele está entre 1200 e 1280, ou seja, foi um século, um período em que isso floresceu em vários lugares, né? A tensão vertical é elevada ao extremo, tudo se torna mais esguio, sem tratamento de profundidade, porque a elevação é que é a marca visual dominante. E o peso, porque isso, aquela marca da fortaleza de Deus desaparece, porque tudo tende a uma elevação para os céus. Essa é a marca do gótico, né? Então, aqui a gente vê a sequência do arco-botante absolutamente esguio, dando uma marca de sequência e de elevação ao mesmo tempo, que é o que a gente vê nessa lateral aqui da igreja. Quando a gente tem essa fachada em sequência, a gente consegue ver nessa modulação que tudo foi pensado para que essa verticalidade fosse extremada, ela fosse marcada, ou seja, é a verticalidade a grande característica do gótico. Bom, aqui agora, no flamejante, que é uma época ou uma etapa posterior, uma característica posterior, a gente tem o embelezamento do interior. Então, aquele tratamento estético que é dado por fora, a gente tem por dentro também. Só que, nesse período,
começam a aparecer os castelos, os palácios. Então, o poderio dos reis começa a ser demonstrado nessas construções, onde é a casa ou a sede de poder dos países, mas eles têm a configuração ainda de reinados, né? Não tem a característica como a gente conhece ainda de país. Então, de 1350 a 1500, quando é o estabelecimento do Renascimento, é que a gente tem essa marca de decoração dessas outras construções, que é o estilo flamejante ou o final do gótico. Aqui a gente tem, dentro de um hotel em Cluny, onde já existia a abadia, e o museu, que é agora o museu em Paris. E aqui o palácio do Duque de Berry, em Poitiers, que é de 1386. Ainda no gótico, em edifícios civis, a gente tem o Palácio Ducale, em Veneza, que é o grande expoente da cidade, junto com a igreja de São Marco, dessa sequência de grandes obras nessa cidade, que por conta das navegações e das rotas comerciais vindas pelo mar, sempre foi uma cidade marcante na Itália e na Europa, de maneira geral. Bom, falando da escultura, elas estão ligadas à arquitetura e, como toda tendência do estilo, elas tendem e demonstram verticalidade. O que a gente tem de diferença ou de inovação é que essas esculturas agora, elas começam a ter feições, junto com esse rico detalhamento, esse rendilhado, essa profusão de detalhes. As esculturas começam a ter feições humanas, elas começam a espelhar sentimentos. Então, nessa sequência que a gente tem nos pórticos e na decoração de uma maneira em geral das igrejas, essas estátuas, elas começam a ter vida, para a gente colocar de uma outra maneira. Então, veja, aqui a gente consegue ver exatamente essa verticalidade, essa profusão de detalhes, e essa história dos personagens bíblicos, elas começam a ser contadas, elas começam a ter vida. Aqui a gente pode ver esse detalhe da gárgula, que mesmo sendo um elemento que não é bíblico, que não, ele tem uma característica própria, ele é um elemento que a justificativa algumas vezes é para ser do lado sombrio, que não está no paraíso, ou seja, eles são esculturas que têm uma função física colocada dentro deles, eles estão sempre com a boquinha aberta, porque a água da chuva ela vai jorrar por essa boca da gárgula, mas junto com esse detalhamento, com essa riqueza de detalhes que é feita a confecção da igreja, eles têm essa feição, essa vida própria, que não é bíblica, que não é dos santos, mas que de alguma maneira tem essa relação com o bem e o mal. Aqui a gente tem o portal decorado. Os escultores, a gente tem aqui uma lista deles.
Mas Andrea Pisano fez a porta do batistério de Florença. Então veja, como a gente já falou na aula passada, e é bom frisar, como as obras da igreja, elas duravam mais de um século às vezes e eram reformadas. Então, o batistério de Florença, a gente tem uma construção românica. Essa porta, como foi feita depois, ela tem características dessa escultura gótica que conta a história em cada quadro que a gente tem nessa porta. Então, hoje a gente tem lá no batistério uma reprodução, e isso aqui está, se eu não me engano, na Galeria Uffizi. Mas a riqueza de detalhes e a riqueza de ornamentação, elas têm essa notoriedade porque isso está na escala de quem anda na rua. Então, as pessoas podem perfeitamente ver esse trabalhado na porta, que é diferente, por exemplo, de uma lateral da igreja. Então, esse detalhe, esse cuidado nos pórticos e nessa porta em especial é porque a escala humana, o olhar humano está próximo daquilo que é possível ver nesse rendilhado, nessa decoração minuciosa da escala humana que está nas portas, né? Aqui a gente tem o Nicola Pisano, então são dois sobrenomes muito parecidos. E ele tem uma notoriedade porque essa história, digamos assim, nesse púlpito e nesse sarcófago, eles estão contados muito ricamente detalhados, como eu acabei de mencionar, por conta da escala humana, por causa da proximidade que você tem ao se aproximar dessas obras. Bom, aqui de novo a gente tem a relação desses escultores, outras gárgulas, e fechando o que a gente tem de relação com os escultores do gótico. Tratando da pintura, e lembrando que a gente tem uma continuidade, uma aquisição de requinte nesses trabalhos de pintura e escultura, as iluminuras, elas têm esse acréscimo de grande detalhamento. Então, se por um lado o uso do ouro pode ser minimizado, a gente tem uma profusão de elementos que vão dar esse trabalho minucioso e que você pode perfeitamente passar um tempão percorrendo esse detalhamento da pintura que você ainda não consegue ver com todos os detalhes, ou seja, cada vez que você olha novamente, você consegue aprender um novo elemento artístico, que é o que faz a grande característica artística que não se perdeu ao longo do tempo. Ou seja, hoje ainda, se você olha para uma obra como essa, tão minuciosa, tão ricamente detalhada, você ainda consegue ver beleza, mesmo estando deslocado no tempo por tantos séculos. Então, pintura gótica, a partir do século XII até o século XV. De novo, quando o Renascimento é estabelecido. Os principais artistas na pintura gótica são os precursores do Renascimento. Então, veja, a gente tem uma passagem desta pintura que é só de decoração das igrejas para a pintura em retábulos e em outros elementos que vão poder ser
destacados e considerados objetos de arte como a gente conhece hoje. Pinturas, quadros que são objetos de arte. Aqui a gente tem um detalhe, um recorte, digamos assim, dessa pintura do Cimibáue. Giotto é um outro expoente grande, conhecido do período. Então veja que aqui a gente tem a identificação da figura humana contando essa cena, retratando essa situação que é do beijo do Judas. Então, veja que aqui a gente tem o nome da obra, a gente tem a data em que ela foi feita, a gente tem a técnica de afresco, que é a marca dessa grande pintura do período, a gente tem o tamanho da obra e a gente tem o lugar onde ela foi colocada, onde ela foi feita, que uma vez que ela é a fresco, ela está na parede. Então, essa identidade do artista com as situações do cotidiano que vão marcar a obra é o exemplar típico dessa transição da pintura que vai florescer no Renascimento. Aqui a gente tem o Retiro de São Joaquim entre os Pastores, do ano de 1304 a 1306, que foi a execução, tá certo, da obra. Então, aqui é datado exatamente não só um ano, mas o período de execução da obra, as medidas que ela tem, o autor, é claro, e onde ela se encontra, que é, novamente, um afresco em Pádua. Visão humanista do mundo que vai ganhar plenitude no Renascimento, como eu acabei de frisar. Aqui a gente tem a relação de alguns pintores e o que tem mostrado aqui nessa figura é um retábulo. Aqui a gente tem um outro e aqui tem esse retábulo colocado de fato no altar. O retábulo, na verdade, é uma pintura feita em madeira, porque essa estrutura atrás do altar era feita de madeira. Então, essa pintura em madeira foi o primeiro passo para que a pintura fosse retirada dessa estrutura de madeira e colocada numa tela. Então, veja que esses pintores, eles abrem caminho para aquilo que vai ser a pintura clássica que a gente conhece no Renascimento, que é a obra de arte que pode sair dessa localização especial na arquitetura e ser transportada de um lugar para o outro. E com isso a gente encerra a aula.